A geopolítica é uma área que se concentra na interseção entre geografia, relações internacionais e dinâmica de poder global. Suas raízes remontam ao início do século XX e se fortalecem com o passar dos anos. Hoje, esses estudos englobam a análise de diversos fatores que podem impactar as relações econômicas, políticas e culturais entre diferentes países, por isso tornam-se cada vez mais importantes. Ao compreender esse campo da geografia, é possível aprofundar o entendimento sobre as relações de poderes, ações diplomáticas e militares, guerras e movimentos mundiais. Geopolítica é um ramo da ciência que aborda a relação entre a geografia, acontecimentos históricos e políticos, com o objetivo de interpretar fenômenos globais. Para isso, a área estuda temas como guerras, movimentos migratórios e acordos entre países, por exemplo. A ideia é entender como os humanos interagem com seu ambiente, considerando as relações de poder, para então compreender suas posições políticas e impactos das ações a nível global. Esses estudos podem, por exemplo, examinar como os líderes aproveitam as vantagens geográficas para criar estabilidade econômica e militar, como os recursos são divididos entre os países e como as diferenças locais ou regionais afetam o cenário internacional. O campo geopolítico e o da geografia política têm relação direta, mas apresentam abordagens distintas. Enquanto a segunda tem uma análise voltada para a relação dos estados com seu próprio território, mais administrativa, a primeira traz estudos mais amplos. Isso porque o estudo geopolítico vai além do território próprio de um país e avalia a relação de poder entre diferentes estados, considerando disputas internacionais, com base nas vias militares e na diplomacia. Neste contexto, o conceito de geopolítica abrange estudos sobre relações, estratégias e fatos globais, e não apenas locais, como acontece na área de geografia política. O termo surgiu pela primeira vez no início do século XX, apresentado em uma obra de Rudolf Gehlen, um cientista político sueco que cunhou o conceito durante seus estudos sobre geografia política. Na época, Gehlen definiu o Estado como principal agente político e delineou o conceito no contexto da Suécia, ampliando o conceito de geografia política. Com isso, os estudos geopolíticos se concentraram na análise das relações militares e diplomáticas da época. Após o fim da Guerra Fria, o período histórico da nova ordem mundial, marcado pela multipolaridade, trouxe uma abordagem mais econômica para os estudos. Desde então, essa área da geografia evoluiu e incluiu outras dinâmicas em suas pesquisas sobre o cenário político internacional, como questões populacionais, por exemplo. Essas análises são fundamentais para entender questões políticas, sociais e econômicas do mundo, bem como o papel de cada país e organização no contexto maior, além de ajudar a compreender a conjuntura política mundial passada. Os estudos geopolíticos contribuem para a interpretação de questões atuais, trazendo uma visão mais analítica dos fatos. Com isso, é possível obter informações sobre o nível de influência de países e, assim, prever o decorrer de relações internacionais e movimentos globais. A partir dessas análises, o conceito geopolítico fornece uma estrutura para desenvolver e executar ações para lidar com diversos cenários, buscando atender interesses comuns e preservar a segurança dos países. E quanto ao cenário brasileiro, aonde ficamos nisto? Calma! Vou te mostrar agora! Durante o século XX, os estudos geopolíticos se concentraram no Brasil, especialmente nos meios militares, considerando questões de integração e exploração territorial, assim como proteção das fronteiras. Anos depois, o cenário nacional foi modificado pela industrialização e modernização da agricultura, que alterou a posição brasileira na conjuntura econômica e política mundial. Entretanto, foi com o processo de redemocratização, após o período da ditadura militar, que o Brasil passou a participar mais ativamente do cenário geopolítico global. Esse movimento de inserção pode ser percebido, especialmente no contexto econômico e nas relações políticas com outros países, com eventos como a criação do Mercosul, Bloco Econômico Sul-Americano. Hoje, o Brasil também faz parte do BRICS, bloco que reúne países emergentes com capacidade de se tornarem potências econômicas até 2050. Fazem parte do Grupo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul,
isso indica o cenário geopolítico atual do país, que busca manter relações equilibradas com diversos territórios internacionais. Em resumo, a geopolítica é uma área valiosa de estudo, mas é necessário abordá-la com um espírito crítico e uma compreensão ampla e interdisciplinar dos desafios globais que enfrentamos. Gostou do vídeo? Deixe um comentário e compartilhe sua opinião conosco. Agradecemos sua contribuição. Deixe o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nossos vídeos.